Boa tarde, irmãos. Aí, ó, acertei, viu? Tô feliz em vê-los mais uma vez. Em poder ter mais esse momento com vocês. Tem sido um final de semana intenso esse, né? Ontem 2 vezes, hoje pela manhã, agora à tarde, à noite mais uma vez. Então, nós temos conversado sobre idolatria. Ontem nós pudemos perceber como que é difícil reconhecer a idolatria. Ontem nós vimos a idolatria na família, quando você é um idólatra do seu filho. Nós vimos que isso pode causar consequências seríssimas. Nós vimos também a idolatria nos relacionamentos, quando você tem um relacionamento conjugal idólatra, quando você tem um namoro idólatra, ou quando você não tem relacionamento nenhum e você é idólatra do prazer de seduzir uma outra pessoa. Isso também é idolatria, nós vimos isso também é muito perigoso. E também nós conversamos sobre a idolatria do dinheiro. Foi bem difícil falar sobre isso também, porque a primeira pergunta sobre quem é o idólatra, a gente nunca é, mas quando a gente vai ver a luz da Escritura Sagrada, Jesus falou muito disso, porque era um problema muito sério no nosso meio, e à medida que a gente ouviu a respeito desse tipo de idolatria, a gente viu que essa idolatria ela adquire máscaras. Então, a sua ganância por bens materiais, ela esconde o dinheiro por trás, porque você precisa do dinheiro para conseguir os seus bens. Então, o dinheiro ele ganha alguns disfarces. E aí, hoje, a gente quer conversar sobre o último ídolo. Veja bem, esse estudo, a gente conseguiria separar ele em pelo menos 4 ou 5 estudos, né? A gente separou em 3. Mas dá para você fazer 5 estudos sobre isso aí tranquilamente. E certamente a gente não vai exaurir o tema também, né? Eu não tenho dúvida que, à medida que a gente foi conversando sobre isso ontem, Deus foi trazendo do seu coração algumas coisas que você idolatra. De repente não foi exatamente o que eu falei, porque o tema é muito vasto, mas em alguma coisa Deus tem falado com você, em algum tipo de idolatria, sobre aquilo que tem tirado o seu sono, sobre aquilo que tem causado grande ansiedade sobre você. Lembra que eu até mencionei que uma maneira de você descobrir o seu ídolo é quando você não está pensando em nada, você está pensando em quê? E isso pode revelar o seu ídolo. A gente falou também sobre as coisas que a gente deseja muito. Quando a gente deseja muito alguma coisa, isso também pode ser um ídolo em potencial, porque quando Deus te dá isso que você deseja muito, isso domina você e pode... E aí eu separei, que é um ídolo muito, que a gente tem sofrido muito com essa idolatria, que é a idolatria ideológica. Quando aquilo que domina você é uma ideologia, quando aquilo que domina você é um partido político, é uma filosofia, então tudo isso eu chamo como ideológico. E eu queria mostrar para vocês o homem como ser político. Porque à primeira vista, de repente a gente diz também que não tem essa idolatria, mas eu quero te mostrar o que está acontecendo no nosso país, para você entender que esse tipo de idolatria tem aumentado. Então, olha lá, o homem é um animal político e a sua realização está na polis. Aristóteles disse isso. Antigamente Aristóteles, ele entendia que o homem ele só conseguia ser pleno quando ele se envolvia dentro da polis, quando ele falava sobre política, quando ele falava sobre sociedade, e quando ele estava inserido nesse contexto, ele era pleno. A plenitude do homem se dava quando ele falava sobre política, e a política é muito antiga. Eu quero te mostrar um outro dado. 84% de jovens entre 15 e 17 anos afirmam que na política faz parte do seu dia a dia e se interessam muito pelo assunto. Então, perceba que é uma porcentagem muito alta. Se você fizer também um exercício rápido, você vai perceber que o brasileiro tem sido cada vez mais politizado. Deixa eu melhorar o que eu falei. O brasileiro tem cada vez mais falado sobre política, porque ser politizado é diferente até. Então, ele está se envolvendo mais com política. Um jovem de 17 anos, há 10, 20 anos atrás, ele não pensava sobre isso. Não era algo que o preocupava. Mas hoje um menino de 16,
ele já quer antecipar o título dele porque ele quer votar, porque ele quer participar das eleições. E isso tem gerado outras questões. Então, o envolvimento das pessoas com política, no tempo em que a gente vive, é intenso, é muito forte. Eu quero que você dê uma olhada nesse gráfico aí. Esse gráfico é um gráfico diferente, né? É um mecanismo diferente e tal. E aí, o que ele mostra, o que é isso aí meio estranho aí, é o seguinte: na época do impeachment da presidenta Dilma, fizeram no Twitter, né? Fizeram no Twitter, fizeram uma avaliação dos comentários das pessoas no Twitter. E aí você tem como fazer gráficos disso já. Então, no dia da votação do impeachment da presidenta Dilma, foi essa avaliação que eles fizeram. Você pode perceber que o que está em azul são as pessoas que falavam a favor do impeachment. Os que estão em vermelho eram as pessoas no Twitter que tuitavam alguma coisa, que falavam alguma coisa contra o impeachment. Em amarelo são jornalistas e pessoas que ficavam apaziguando a briga. Lembra na época do impeachment? Como que nós estávamos aflorados com a questão política, como que a questão ideológica nos movia em qualquer lugar que nós fôssemos, era assunto, era discussão, seja na escola, seja na porta da igreja, seja dentro de casa, seja com algum parente. Nós estávamos falando muito sobre política, e é muito interessante que isso tem se acirrado cada vez mais. As discussões políticas têm aumentado, as discussões políticas em rede social, então, elas têm aumentado, e nós podemos perceber um cenário muito polarizado, não é isso? Os de direita, os coxinhas, os de esquerda, o esquerdopata, o pão com salame, e você não consegue um meio termo, não consegue um meio termo, não consegue um meio termo. Se você vai na rede social e publica alguma coisa que pareça alguma pauta de esquerda, vai vir a galera de direita e vai detonar você. Se você publica na sua rede social alguma coisa que você entenda que seja bom da direita, a galera da esquerda vai chamar você de batedor de panela. A coisa está muito polarizada e nós estamos à flor da pele com isso. Qualquer comentário hoje na rede social é motivo para vastas discussões. Qualquer discordância sobre política é motivo para rompimento de amizades. O negócio está brabo. E você quer ver uma imagem que mostrou muito isso? Olha essa imagem. Isso aí era no dia a imagem não está muito boa, mas isso aí foi no dia do impeachment da Dilma. A coisa estava tão feia que foi preciso fazer um muro para separar de um lado as pessoas que defendiam e do outro lado as pessoas que apoiavam o impeachment. E existia um muro no meio ali do Planalto Central ali de Brasília, ali perto Então existia um muro para separar um ao outro, porque eles estavam caindo no braço por isso. Se você trouxer a sua memória, você vai se lembrar que a coisa estava feia, e ainda continua feia. E quando a gente fala em política, a coisa se acirra muito mais, e você precisa ter um senso crítico, porque nós estamos vivendo um caos político. E o caos político ele tem revelado algumas questões. Então, o nosso caos político, olha lá, a gente tem um ex-presidente condenado em segunda instância. O Lula foi condenado em segunda instância. Então, aqueles acreditam que o Sérgio Moro, nós temos um grupo que acredita que o Sérgio Moro está fazendo um bom trabalho, mas também nós temos um grupo que acredita que está tudo comprado, que o Lula é inocente e tudo mais. O caos político, e gente, isso é inédito na história do nosso país, um ex-presidente ser condenado em segunda instância. A coisa vai andando mais, porque nós temos ligações clandestinas do Temer, nós temos o Temer encontrando com o pessoal da JBL às escondidas. Você lembra desse caso?
que ele se encontrou na calada da noite com um cara e o cara fez uma gravação de um áudio dele, lembra disso? Você lembra do Aécio, dos casos do Aécio? Isso tudo tem tornado a nossa política um caos. Olha lá, a outra prova disso aí é que o Brasil, no último ranking de corrupção, o último ranking sobre corrupção, o Brasil aumentou a sua colocação. Então, fizeram um ranking de corrupção, e aqueles que estão nos primeiros lugares são os países menos corruptos, e os que estão por último nesse ranking são os países mais corruptos. O Brasil estava na posição 68 e agora está na posição 74. Quer dizer, nós somos um país mais corrupto nessa avaliação, nesse dado gráfico. Então, veja bem, o barril de pólvora que nós estamos inseridos. A polarização política, uma participação política dos jovens cada vez mais intensa, um caos político em que não tem lado, você tem políticos de direita condenados e tudo mais, você tem políticos de esquerda corruptos, e toda essa polarização e todo esse caos político. E aí a pergunta, e os cristãos, eles devem se envolver com política? Nós, no meio dessa loucura toda, nós devemos nos envolver com política? Então, Henry Gruden é o teólogo, Gruden é um teólogo muito renomado, reformado também, e ele vai dizer o seguinte: sim, a política segundo a Bíblia. Ele vai escrever um livro, falei, tá lendo? É muito bom esse livro. Está disponível na biblioteca? Então vou pegar aí, ó. Esse é um livro excelente, a política segundo a Bíblia, e no livro ele vai levantar argumentos que prova para nós que o cristão deve sim se envolver na política. Já estou dando um spoiler do livro. E eu trouxe um pedaço do livro para você. Então, os cristãos devem se envolver com política? Segundo Gruden, a igreja deve se dedicar ao evangelho. E ele vai... Peraí, deixa eu consertar isso aqui que eu falei, senão vai ficar estranho. Ele vai desconstruir o argumento, ok? Então, olha lá, ele vai dizer o seguinte: a igreja deve se dedicar ao evangelho e não à política. Então, ele vai desconstruir esse argumento, porque Gruden no livro defende que o cristão e a igreja deve sim participar da política do seu país. Mas aí vem essa máxima: o cristão deve se envolver com o evangelho e não com política. Ele vai desconstruir isso. Como que ele desconstrói? Esse argumento fundamenta-se numa visão muito limitada de que seja o evangelho e reino, do que seja evangelho e reino de Deus. Quem acredita que o cristão não deve se envolver com política, ele esquece de entender que o evangelho e o reino de Deus, eles estão inseridos. A visão fica limitada. Se você acha que a política não é para cristão e não é para a igreja, a sua visão de reino de Deus para esse tempo é limitada. Ele desconstrói com o segundo argumento. Não leva essa visão de que a igreja deve se dedicar ao evangelho e não à política, não leva em conta que o evangelho todo inclui uma transformação na sociedade. A política está caída e precisa da luz que nós temos para apresentar, que é o evangelho. Então o evangelho é todo para todo mundo, ele não é excludente. O evangelho, a palavra de Deus diz que é para todo mundo, menos para os políticos ou para a política. O evangelho é para tudo e para todos o tempo todo. Então ele desconstrói com o argumento C. Esse argumento não leva em conta que tanto a igreja como o governo foram instituídos por Deus para refrear o mal. Mas pastor, nesse caos político, Deus tem o dedo nisso aí. Foi Deus mesmo que colocou o Temer, que colocou a Dilma. Como é que você vê isso? Irmãos, eu não tenho dúvida de que nada foge do controle do Senhor. E bem como acontecia no Antigo Testamento, em que nós tínhamos juízes bons, mas também nós tínhamos juízes maus. Os juízes maus eram necessários para o plano de Deus. E por isso todo governo foi instituído por Deus, seja ele bom, seja ele mau. E
não levam em conta a influência positiva sobre os governos exercida por cristãos ao longo da história. Você pode lembrar de Schaeffer. Schaeffer foi um grande influente na política. Abraham Kuyper, um homem também de influência na política. Wilberforce também participou na Câmara Inglesa da liberdade dos escravos. Nós temos homens relevantes dentro da política. Um homem relevante na política, não diretamente, mas indiretamente, morreu recentemente, era Billy Graham. Billy Graham foi conselheiro dos presidentes americanos. Ele foi conselheiro do Bill Clinton durante anos. Ele foi conselheiro de vários outros presidentes. Então, sim, os cristãos devem se envolver, sim, com política. Olha lá, os cristãos devem se envolver com política. A Bíblia não limita o Evangelho à política. A política deve ser alcançada pelo Evangelho do Senhor. E ainda um último exemplo, na igreja presbiteriana, na comunidade presbiteriana Chácara da Primavera, lá em Campinas, eles estavam orando pela cidade, e o Ricardo Agreste estava contando isso para nós, que a igreja estava orando pela cidade, pelo governo da cidade. E um irmão da igreja dele foi eleito prefeito de Campinas. Não bastasse isso, um irmão da mesma igreja foi eleito vice-prefeito. Então o prefeito e o vice-prefeito são presbiterianos da cidade de Campinas, e eles têm tentado mostrar o evangelho no governo deles. Foi uma experiência incrível do Ricardo quando ele conta isso, foi incrível. Então sim, a política é para cristão, sim. A política não é para os aproveitadores. Nós temos aproveitadores, nós estamos em época de eleição, então você tome cuidado com os aproveitadores, aqueles que usam o nome de Deus para conseguir o voto da igreja. Isso aí a gente dá outro nome. O nome disso aí é voto de cabresto, é voto quando o pastor direciona o voto da igreja. Então, época política, existe um pastor muito conhecido aí, ele tinha um bigode, ele raspou o bigode, agora ele não tem bigode mais, ele era da Assembleia de Deus e saiu, então ele está abrindo um monte de igreja por aí, você já deve imaginar quem que é. Época de política, ele começa a visitar as igrejas e começa a indicar. Ele tirou foto com Eduardo Cunha, depois disse que não tirou nada. Então ele tem sido, aspas, um grande defensor do evangelho na televisão, mas ele já apontaram o nome dele para investigações da Lava Jato. O negócio está feio, então tome cuidado com isso. E eu quero caminhar um pouco mais com você, e aí eu quero te mostrar uma área de confronto. Qual é essa área de confronto? As ideologias políticas versus a consciência cristã. Então, quando a minha ideologia política afeta a minha consciência cristã, e eu quero conversar com você sobre isso. E o problema disso, eu já havia mencionado, é quando nós temos um outro fator que é a religiosidade. Então veja essa zona de confronto que nós criamos até agora. Ideologia política mais religiosidade versus consciência cristã. E eu somo isso à moralidade. Deixa eu explicar o que eu estou querendo dizer aqui. Quando eu pego uma ideologia política e misturo com uma moralidade cristã, eu crio um monstro. Nós temos um monstro hoje que chama bancada evangélica. Então, existem deputados na Câmara dos Deputados que se dizem evangélicos e montaram uma bancada evangélica, só que o que eles fazem é, em prol dos próprios interesses, junto com a moralidade da fé, a moralidade da religiosidade, junto com as ideologias políticas, não defender a igreja, mas defender no fundo, as suas próprias ações. Eles se dizem guardiões da fé naquele lugar, mas se você perceber, as decisões que eles têm tomado, nada mais do que nos envergonham. São capazes, eu vou te mostrar assim, fácil, eles são capazes de usar o nome de Deus para provar, por exemplo, que família é homem, mulher e crianças. Mas isso é uma coisa muito boa, pastor, porque eles não deixaram que homem e criança fossem família. Tudo bem, se você pegar a lista desses mesmos deputados
eles votaram aumento do próprio salário. Esses mesmos deputados, eles votam constantemente benefícios para si mesmo, eles votam constantemente contra alguma coisa em relação ao povo, decisões importantes. Por exemplo, reforma política. Você lembra da reforma política? Logo após o impeachment, nós elaboramos, a população elaborou 10 tópicos que nós gostaríamos que estivesse presente na reforma política. E aí estava lá, eram 10 tópicos, eu não me lembro exatamente quais são, mas eram tópicos justos em relação à política. Que o crime de corrupção se tornasse um crime inafiançável, umas coisas assim. E quando foi para a Câmara, a bancada evangélica votou contra esses tópicos. Então eles usam a religiosidade para bancar as próprias ideologias. Então, até só para fechar o assunto, eu não quero deixar uma ponta aberta sobre isso. Pastor, sobre família. Quando eles votam que família é só homem, mulher e criança, ele elimina a possibilidade de família ser vó, avô e neto. Isso não é família. Nessa lei, isso não é família. Mas ele estava querendo nos proteger em relação aos homossexuais, de que os homossexuais seriam chamados de família se tivesse homem e criança. Mas a lei abrangeu tanto que se a tua tia e sobrinho, os pais morreram, quem cuida agora é a tia não é família. A tia, o tio e o sobrinho não é família. Então você perceba que o assunto é muito mais a fundo do que isso. E mais, irmãos, não vai ser uma lei que vai mudar o que Deus disse que era família, dentro do contexto bíblico sobre família. Os avós fazem parte do contexto bíblico sobre família. Agora, se a lei aprovasse homem e criança fosse família, isso não ia mudar o que nós queremos em relação à Bíblia, em nada. Para nós não ia mudar em nada em relação à Bíblia. Eu não estou fazendo apologia, por favor, não me entenda mal. Eu creio na Sagrada Escritura, eu creio que a Sagrada Escritura é muito clara quando fala da homossexualidade, eu creio que a Sagrada Escritura é muito clara quando fala de homem, mulher e crianças, e esse não é o tópico da nossa conversa de hoje, mas o tópico da nossa conversa de hoje é mostrar para você que essa bancada junta religiosidade com ideologia política, com as próprias ideologias, obedecendo os próprios interesses. Então nós temos um caldeirão aí. E como é que a gente vai falar de ídolo nessa hora? Queria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Jonas. Jonas capítulo 1, verso 1 e 2. E eu quero te mostrar o problema de Jonas, o problema da idolatria de Jonas. O que Deus precisava revelar para Jonas a respeito da sua própria idolatria. Então, Jonas capítulo 1, versículo 1 e 2, a palavra de Deus diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Nínive, certamente, eu lembro de uma última mensagem que eu tive aqui que o Fileto pregou sobre Jonas, mas está aí, a gente vai falar de novo. Nínive, o que representava Nínive para Jonas? O que era Nínive para Jonas? O que acontece é que naquela época você tinha um domínio assírio, a Síria dominava tudo, e uma forma que a Síria dominava era uma forma bárbara, e ele dominava o povo, ele escravizava o povo, ele levava mulheres do povo. Aí o domínio da Síria era um domínio muito pesado, as táticas usadas eram táticas muito pesadas, e para você entender, Nínive era uma cidade importante da Síria, Nínive era uma referência no meio deles. Então o que acontece? Historicamente, os ninivitas fizeram muito mal para Jonas, e muito mal para o povo do Senhor. Os ninivitas, eles eram os piores inimigos de Jonas, certamente você já ouviu sobre isso também. Os ninivitas, eles abusaram das mulheres do povo de Deus, os ninivitas levaram as crianças, os ninivitas matavam alguns adultos, alguns homens,
e era bárbaro isso. Então, eu quero chamar outra atenção para você do texto. E veio a palavra do Senhor contra Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. O chamado de Jonas era um chamado contra a cidade de Nínive. Era um chamado para ir anunciar o Deus poderoso, quem era Deus, aos ninivitas, e isso ia condená-los. Deus chama Jonas para cumprir uma tarefa, mas Jonas já conhecia quem era Deus, e ele confundiu a tarefa, e na verdade ele já conhecia a misericórdia de Deus. Jonas tinha alguns temores em ir lá pregar. Um temor de Jonas era medo de morrer. Você não está entendendo. Por que Jonas corre e vai para outro lugar? Porque Deus chamou Jonas para ir ao seu pior inimigo e falar que Deus ia destruí-los. Você imagina você no lugar de Jonas. O temor de Jonas, uma das possibilidades do temor de Jonas é uma possibilidade real. O chamado de Jonas não era um chamado qualquer, mas era para ele sozinho ir no meio da cidade de Nínive e dizer que Deus viria contra os ninivitas. Certamente o medo toma Jonas, e quando ele ouve isso do Senhor, o medo é uma possibilidade real pelo motivo para ele ter fugido. E o segundo motivo real pode ser também, e certamente é porque Jonas conhecia o Deus a quem ele servia. Ele sabia que Deus era gracioso. Ele tinha medo de morrer, mas ele também tinha medo de chegar lá e pregar e todo mundo converter. Veja bem, o que está acontecendo? Deus tem um chamado para Jonas, e ele recusa o chamado ele recusa o chamado de Deus para ele, porque ele tem medo de dar certo. E olha a viagem de Jonas. Então ele estava em Nínive, ele estava em Tarsis, ele estava em Jope, ele precisava ir para Nínive, que é 800 quilômetros, mas ele pega um barco e ele quer ir para Tarsis, 3.000 quilômetros mais longe do chamado dele. Ele ia passar pelo mar, porque ele não queria cumprir o chamado que Deus tinha para ele. Eu quero que você seja muito atento a isso. Veja bem o que acontece com esse homem. Esse homem é cheio de ideologias. A ideologia de Jonas era de que os ninivitas eram os seus piores inimigos. Jonas acreditava que a graça de Deus não podia visitar os ninivitas de jeito algum. Pelo contrário, Jonas queria que um raio vindo do céu caísse em Nínive e matasse todos ao mesmo tempo. E olha o confronto dentro de um homem idólatra. As ideologias pessoais dele, e eu chamo aqui de ideologias pessoais, a visão de Jonas de mundo, o que Jonas acreditava ser o mundo, aquilo que tomava o seu coração, as suas opiniões, a ideologia pessoal de Jonas, as suas crenças, as suas opiniões, a sua história era muito maior do que obedecer a Deus. Jonas, lembra que eu falei que o teu ídolo te faz desagradar a Deus? E quando você desagrada a Deus em prol do seu ídolo, aí fica muito claro quem que você adora, quem que você ama em primeiro lugar. Veja bem o que acontece com esse homem. Ele tem um chamado de Deus para proclamar contra a cidade de Nínive, mas a ideologia pessoal dele, as opiniões pessoais dele, porque Jonas acreditava que a graça de Deus não podia visitar os ninivitas, porque aquilo que ele tinha como verdade era muito maior do que o amor que ele tinha por Deus. Jonas amava mais aquilo que ele cria como justiça do que ele amava a justiça que Deus tinha para aquele povo. Ele entendia que a justiça dele, de que Deus devia matar todos os ninivitas, era muito maior do que simplesmente obedecer ao Senhor. E quando a gente fala de ideologia,
significa às vezes desagradar um amigo da escola. E você não desagrada porque você é idólatra das suas próprias ideologias. Que você acha que você não vai ser tão legal mais se você disser a verdade para ele. A ideologia às vezes toma nosso coração de uma maneira tão forte que eu defendo uma pauta, uma bandeira política, muito mais do que defendo a Bíblia. E eu vou avançar. Então, olha lá, por que Jonas foge? Medo de morrer ou ser escarneado. Segundo, medo de todos se converterem. Jonas não queria desagradar os seus ídolos. Então veja agora Jonas capítulo 2, verso de 7 a 10. Então a palavra do Senhor diz assim: quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aí olha a oração de Jonas. Olha a oração de Jonas. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Gente, o que Jonas estava fazendo no primeiro chamado dele? Ele estava acreditando nos seus próprios ídolos e desprezando quem? A própria misericórdia de Deus sobre Nínive. Quando Jonas faz uma oração ali no capítulo 2, quando ele já está na barriga do peixe, o que a gente percebe é que ele começa a ter reflexos do que Deus está mostrando para ele. Jonas, olha só, a minha misericórdia é muito grande. E quando ele faz essa oração, é como que ele mesmo estivesse incluso nessa oração. Porque quando Deus fala, Jonas, vai a Nínive, clamar contra Nínive, Jonas não vai porque entendia que a misericórdia de Deus era muito grande e que poderia salvar os ninivitas. E agora, olha a oração de Jonas no capítulo 2. Aqueles que acreditam em seus ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Gente, mas não era isso que Jonas estava fazendo? Ele não estava desprezando a misericórdia de Deus? Ele mesmo estava fazendo juízo sobre aquele povo? Ele estava dizendo já de antemão que aquele povo não receberia a misericórdia de Deus? E mais, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. O que Jonas faz aqui é acreditar na dignidade da salvação. Ele achava que os ninivitas não eram dignos de serem salvos. Mas ele começa a ver que a salvação vem do Senhor, que a direção da salvação vem do Senhor e como graça. E o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Observe outras coisas. Então, olha lá, aqueles que acreditam na misericórdia. E aqui a palavra misericórdia Eita, perdi aqui. A palavra misericórdia no hebraico aqui significa shed. E shed é a ideia da graça imerecível. Shed é a ideia de que Deus vem em nosso favor. A de que Ele é misericordioso. E aí nós avançamos. Jonas capítulo 3. Vamos ver o que está acontecendo com a vida desse homem. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Vamos lá, Jonas, mais uma chance para você. Pela segunda vez. Com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar para você. No verso 5, o que aconteceu? Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. 10, Deus viu que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado. Aí olha o que começa a acontecer aqui agora. Jonas capítulo 4, verso 1. Continua vendo como que a ideologia move um homem.
Mas Jonas ficou profundamente descontente. O mesmo Jonas que fez uma oração na barriga do grande peixe. Com isso, enfureceu-se. Veja o que está acontecendo. O ídolo de Jonas era muito forte. A idolatria de Jonas era muito forte. Porque quando você acha que deu jeito, volta o ídolo dele. Ele fica chateado porque Deus teve misericórdia do povo. Porque no fundo, Jonas ainda tinha esperança de uma grande desgraça acontecer com os ninivitas. Mas quando ele percebe que aquilo que ele estava suspeitando acontece, e que a graça de Deus e a misericórdia de Deus visita os ninivitas, ele fica chateado. O ídolo dele é muito forte. Aquilo que ele acredita, as suas ideologias pessoais, elas colocam em xeque a própria verdade de Deus. E vez ou outra nós somos essas pessoas idólatras. Nós idolatramos a nossa própria ideologia. Nós idolatramos as nossas crenças, as nossas experiências. Nós idolatramos tanto quem nós somos e o que nós construímos como opinião de mundo, como opinião das coisas, que mesmo a gente está disposto a desagradar a Deus. Não é esse o princípio do ídolo? Você está disposto a desagradar a Deus para agradar o seu ídolo. E veja mais. E ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende. Deus está chateado com Jonas. Mas vai lá. Mas e a oração de Jonas na barriga do peixe arrependido? Jonas não tinha se arrependido quando estava na barriga do peixe? Mas é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Como que é difícil você romper com seus ídolos. Você rompe com eles hoje, amanhã você está adorando eles de novo. Ele tinha acabado de fazer uma oração, dizendo que a salvação vinha de quem? Vinha do Senhor. E quando o Senhor vem com salvação, ele fica chateado. Porque Jonas tinha uma própria justiça. Jonas tinha uma própria ideologia. E ele misturou a ideologia que ele tinha com aquilo que ele cria em Deus. É por isso que ele se enfurece com Deus. Ele acha que Deus obedece às ideologias dele mesmo. Ele construiu uma religião que ele conseguia associar a ideologia dele, a opinião dele sobre as coisas e com aquilo que Deus cria. E quando de repente, em algum momento da história dele, ele percebe que aquilo que Deus crê, aquilo que Deus quer, é diferente daquilo que ele busca, ele rompe com Deus e adora as próprias ideologias. E mais, Jonas capítulo 4, olha a história de um homem idólatra. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto dele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Você está entendendo o que está acontecendo com esse homem? Ele prefere morrer do que acreditar no que Deus fez. Ele prefere morrer do que celebrar com Deus a graça dos ninivitas salvos. Essa história seria completamente diferente se Deus tivesse condenado os ninivitas. Mas à medida que aquilo que Deus quer é diferente daquilo que eu quero, eu fico chateado com Deus, eu zango com Deus a ponto de querer a própria morte. Isso revela a profundidade das nossas idolatrias, irmãos. Isso revela a como nosso coração está enraizado com aquilo que nós cremos, com as nossas opiniões. E nós cremos piamente que Deus está nas nossas opiniões, e quando você se depara com Deus que é gracioso, você não quer mais saber de Deus, porque a tua opinião, a tua ideologia é muito mais forte do que Deus dentro da sua vida. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Aí é o episódio da planta, ok? Então Deus faz uma planta nascer e depois a planta morre pelo verme. E aí Jonas respondeu: sim, eu estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor disse: você tem pena de uma planta, você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, nem tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e morreu na outra.
E eu quero levantar com vocês alguns pontos. Primeiro, os ídolos são capazes de alterar os nossos sentimentos. O ídolo altera o seu humor. Quando aquilo que você crê é diferente daquilo que Deus quer para você, e você percebe que os caminhos são opostos, o teu humor é alterado. Jonas prefere a própria morte. A sua idolatria pode remover de você a compaixão pelo próximo. Irmãos, agora eu vou trazer de novo. Mas pastor, introdução, política e Jonas, o que tem a ver? Eu vou te explicar agora. Você fica a ponto de romper uma amizade porque você tem ideologias políticas, e aquele que não tem ideologia política igual a sua, você fica a ponto de romper as amizades, você fica a ponto de irar-se, você fica a ponto de partir para agressão quando as opiniões são diferentes, e isso mostra o tamanho da sua idolatria. E quando a sua idolatria é tão grande, tão grande, tão grande, ela remove de você, você perde o sentido de compaixão pelo próximo. Você quer ver o que eu mais vi na rede social? E isso é um aperitivo porque vai vir mais tarde. A mulher morreu, a vereadora morreu essa semana, Marielle. E a primeira coisa que você vê das pessoas é: e os policiais? Você viu isso na sua rede social? Mas ninguém está falando dos policiais, a gente está falando da vida de uma mulher agora, que morreu agora. Os policiais, eles merecem o nosso choro tanto quanto aquela mulher. Veja bem, em relação ao argumento. O argumento é: uma mulher morreu, uma vereadora morreu, foi um grande atentado, e a primeira coisa que as pessoas fazem na rede social é justificar, é dizer o seguinte, como se, essa frase é mais ou menos assim, eu vou traduzi-la para você: vocês não devem chorar por ela porque existem policiais que estão morrendo. Irmãos, nós temos que chorar pelos dois. São duas vidas que foram perdidas. Mas sabe o que acontece? A sua ideologia política, a sua ideologia, a filosofia a respeito, a sua visão de mundo, aquilo que você constrói é tão forte que você é a ponto de sacrificar a compaixão pelo próximo. Você não chora o luto pelaquela mulher porque você tem as suas ideologias. Irmãos, nós devemos chorar pelo luto de todos, de cada uma vida perdida. Mas o que nós fazemos na rede social é justificar uma coisa com a outra. E sabe por que a gente faz isso? Porque a gente perde o tino da compaixão pelo próximo. A gente esquece que Deus amava uma vida tanto quanto ama a vida de cada policial que morreu, e amava também aquela mulher, e amava também aquele motorista. E a gente começa a entrar em algumas discussões políticas na rede social, que você claramente percebe que a compaixão, ela passa longe. A guerra que nós vivemos entre direita e esquerda, entre Lula e Bolsonaro, você percebe claramente que a compaixão passa longe de algumas opiniões e de algumas postagens públicas na rede social. Porque o seu amor pela sua ideologia é muito maior do que Deus dizendo para você assim: tem compaixão de todos. Vá e ame o teu inimigo. Isso não surte efeito em você, porque você ama as suas próprias opiniões e você não ama a Deus. O que mais que a gente vê na vida de Jonas? A gente vê Jesus em Jonas. Então eu faço aqui no final uma análise sobre os dois. Jesus amou aqueles que ele odiava, diferente de Jonas. Jonas não conseguiu amar os ninivitas hora nenhuma, porque ele cria na própria justiça. Mas Jesus ama aqueles a quem, mesmo na cruz, ele diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus amava cada um que fazia, mesmo aqueles que faziam mal para ele. Jesus nos amou. E nós causamos aquela dor em Jesus. Ele só foi para a cruz porque nós éramos inimigos de Deus, e nós éramos e somos pecadores, e por isso ele foi para aquela cruz. Nós éramos os piores inimigos de Jesus, e ele nos amou. Jesus foi abandonado na morte. Então, Jonas pede para si a morte, mas naquele último momento, quando Jesus diz: Pai, no Getsemane, quando ele ora: Pai, passa de mim esse cálice, e Deus silencia diante da oração dele e deixa ele passar dor por dor. Deus não estava com Jonas, Deus não estava com Jesus, mas nos últimos
nos últimos instantes, Deus acompanhou Jonas até o último momento. Então, irmãos, o que eu quero dizer sobre, para fazer um fechamento, sobre ideologia, as nossas ideologias quando elas são ídolos, é que você reveja os seus conceitos, reveja a sua própria justiça. Você criou justiça própria a respeito das pessoas e a respeito daqueles que têm opinião diferente de você. E a sua justiça própria é capaz de fazer você perder a compaixão e a misericórdia que Deus tanto nos ensinou. Mas pastor, e no final, quem é que está certo? Como que a gente se posiciona? A gente direita, a gente esquerda, a gente faz o quê? Irmãos, é o que eu disse, eu primeiro creio na Escritura Sagrada. Eu não vou abraçar uma ideologia partidária. E o que nós percebemos na rede social é que alguns irmãos cristãos, eles abraçam tão forte algumas ideologias políticas, algumas bandeiras políticas, que mesmo se esquecem dos próprios princípios bíblicos. Eles colocam em xeque aquilo que eles creem na Bíblia, para abraçar fortemente os seus próprios ídolos, e são movidos por isso. Irmãos, eu só sou movido, eu só consigo ser movido por aquilo que a Bíblia me ensina que eu devo ser. E eu vou me posicionar politicamente, seja direita, seja esquerda, seja centro, segundo a Escritura Sagrada, porque ela é quem guia a minha fé, ela é quem me conduz. Então, sobre o partido que eu vou votar, sobre o político que eu vou votar, irmãos, eu vou fazer uma análise dentro da Escritura Sagrada. Aquele político que defender causas que sejam mais próximas possíveis com aquilo que eu creio, que estão na palavra do Senhor, é esse que vai ter o meu voto. Que a gente não seja dominado pelas ideologias políticas. E o que eu percebo é que alguns irmãos defendem com tanto afinco partidos políticos, irmãos, eu já vi guerra em igreja por conta disso. Eu já vi amizades desfeitas dentro da igreja por conta disso. Eu percebo assim, um povo, mesmo dentro da igreja, cada vez mais cego. Eles não dão o menor valor para aquilo que a gente chama de comunidade cristã. Se você gosta da direita, você é um coxinha, e aqui dentro você é meu inimigo, e tudo aquilo que a gente aprendeu com a Escritura Sagrada é deixado de lado. É Deus falando para nós assim: vai para Nínive, esquece a sua ideologia, obedece ao que eu estou falando. Você não percebe, Jonas, que a tua ideologia é muito maior do que eu? E a pergunta que fica sempre no final: e Jonas? O que acontece com Jonas? Irmãos, segundo Tim Keller faz essa análise, ele entende que Jonas não morre, ele entende que no final Jonas ainda se arrepende, Jonas entende a idolatria dele, e Tim Keller dá alguns indícios para isso. O primeiro indício é: quem contou essa história? Quem contou essa história? Certamente o próprio Jonas conta essa história. Então, Tim Keller, ele vai dar para nós alguns indícios de que Jonas continua vivo ainda, de que ele entende a própria idolatria, porque ele registra ponto por ponto a respeito do que aconteceu na vida dele, até para nos ensinar hoje. E o grande plano de Deus para Jonas era para Nínive, mas era para mostrar para Jonas também sobre as suas próprias ideologias, sobre a sua justiça pessoal. Você faz juízo a respeito do outro e esquece que o único juiz verdadeiro, que o único juiz que não erra é o nosso Deus. Que Deus nos abençoe. A minha oração é para que você deixe de lado essas brigas políticas. A minha oração é para que você perceba como você tem idolatrado a sua própria ideologia, aquelas visões de mundo que você tem a respeito e que você vai construindo, para que você abrace unicamente o que Deus tem para nós na Escritura Sagrada. Vamos orar mais uma vez, pode ficar sentado. Senhor, nós bendizemos o Teu nome mais uma vez, nós pedimos que o Senhor cuide de nós, que o Senhor, assim como fez com Jonas, que o Senhor revele a nossa justiça própria, Senhor. Que o Senhor revele para nós aquelas crenças que têm ido de encontro à Tua palavra, e mesmo assim a gente tem abraçado elas, Deus. Que o Senhor revele para nós a nossa idolatria, que o Senhor rompa a nossa idolatria política,
que nós sejamos adoradores somente do Senhor e daquilo que o Senhor tem para nós na tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o único jeito para você deixar de ser um idólatra é substituir o seu ídolo. A gente nunca vai deixar de ser idólatra. A palavra, João Calvino já diria isso, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Você troca ídolo. Ora você é ídolo de uma coisa, ora você é ídolo de outra. Então, como buscar um caminho melhor? É se entregar ao poder do Evangelho para que o Evangelho habite dentro de você, para que o Evangelho mude você, para que o Evangelho seja o centro da sua vida. Eu só consigo ver que eu estou errado quando eu tenho um parâmetro para saber o que está errado. E eu só vou saber o que está errado vivendo e buscando a palavra de Deus, vivendo e buscando o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Ele vai dizer para nós a nossa idolatria, e só Ele pode mudar esse coração idólatra que é o nosso. Que Deus nos abençoe. Amém.